Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, do livro Meditando a Vida. Nós vamos hoje aqui concluir a parte da introdução, né? Um livro do Lama Padmasambhava, onde ele procura trazer elementos que nos ajudem a trazer a nossa meditação e a nossa reflexão espiritual para a vida cotidiana, por isso que se chama Meditando a Vida, né? E aí nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada, onde o Lama diz assim: o processo automático, involuntário e, em geral, completamente oculto de atribuição de sentido estabelece uma sutil forma de prisão. No budismo, educar é libertar. Libertar as estruturas que conduzem nossa forma de manifestar a experiência de realidade e que criam nossos impulsos de ação sem nos consultar e sem nos avisar. Então vocês reparem que aqui nesse parágrafo o Lama está falando exatamente sobre aquela questão que a gente tem sempre enfatizado aqui, né? A gente, ao longo de nossas inúmeras vidas e desta vida inclusive, nós fomos desenvolvendo uma série de marcas mentais, né? Que nada mais são do que hábitos, né? Tendências motivacionais que nos arrastam assim de uma maneira que a gente nem percebe, né? Quando a gente vai ver, nós já estamos fazendo coisas ou pensando coisas que nós nem planejamos pensar, nem planejamos fazer, né? Simplesmente a gente é dominado por nossos próprios impulsos, né? Então aqui o Lama está chamando a atenção para o conceito budista de educação. A educação é justamente nós nos libertarmos desse automatismo, né? E nos tornarmos donos da nossa própria ação, porque o problema é que nós não somos donos da nossa própria ação, né? Por isso que o Dalai Lama vai dizer que embora todos os seres no mundo, e ele não está falando só dos seres humanos, está falando de todos, procurem a felicidade e evitem o sofrimento, eles acabam encontrando sofrimento. Por quê? Porque estão automatizados, estão presos, né? Por isso que ele usa a palavra prisão. Porque isso é prisão. Se eu não posso decidir o que eu vou fazer, eu estou preso, né? Alguém está decidindo por mim. E quem é que está decidindo por mim? Meu próprio automatismo interno que me cega. Daí porque a ignorância espiritual do próprio budismo ela é comparada à cegueira e é representada, né, por uma pessoa com a venda e andando assim com uma bengalinha sem saber direito por onde é que está pisando, né? Então a educação dentro do budismo, eu até falei para vocês na semana passada que no caso do Lama Padmasambhava ele já tem duas experiências, né? Que ele tem duas escolas, uma no Rio Grande do Sul que se chama Escola do Caminho do Meio e uma em Alto Paraíso de Goiás que se chama Vila Verde, que já adota essa perspectiva da educação como libertação. Embora elas ensinem o conteúdo tradicional, porque elas são registradas no MEC, mas elas têm na sua base, né, nos seus princípios, na sua essência e nas suas ações de dia a dia, na forma como as turmas são montadas, essa ideia de que educar é libertar, né? Ou seja, libertar, né, procurar orientar as crianças e os adolescentes a entenderem o seu mundo interior, né? A perceberem aquilo que nós falamos na nossa mensagem de abertura de hoje, né? Aprenderem que a todo momento eles estão dando sentido às coisas da vida deles, inclusive nos acontecimentos ali do dia a dia da escola, eles procuram apontar isso, né? E aí o Lama segue dizendo assim: a quarta parte deste livro Meditando a Vida apresenta de forma breve e direta as várias etapas do caminho da meditação. A meditação não consiste em um único tipo de prática. Existem diferentes formas de meditar. O conjunto de práticas constitui um caminho de várias etapas. Cada estágio leva a um processo mais sutil que o anterior. O objetivo é o refúgio final e perfeito na natureza de Buda. Olha o que ele fala aqui, aquilo que nós estamos dizendo também na nossa mensagem de hoje. O objetivo final é o refúgio perfeito na natureza de Buda, ou seja, naquilo que na linguagem cristã é a descoberta do Cristo interno. A gente se refugiar nisso significa nos libertarmos completamente dos nossos automatismos e passarmos a ter uma ação sempre lúcida na vida, sempre clara, né? Sempre agindo da forma como a situação requer. É exatamente isso. Por isso que se chama lucidez, que a gente consegue enxergar. Hoje não. Hoje, né, a gente tenta cuidar da saúde e fica doente, né? Faz uma série de ações achando que ali nós vamos obter segurança e estabilidade e de repente a coisa desmorona. Então a gente não tem lucidez de onde é que está realmente a base estável, né? Aquela que
que realmente vai nos dar, como diz Jesus, a paz que as traças não roem e a ferrugem não come. Né? É exatamente disso que o Lama está falando aqui. E ele segue dizendo, a quinta parte do livro explica como lidar com crises e conflitos. Então vocês vejam que esse livro está estruturado de uma forma muito didática, né? Então a quarta parte vai dar todas as etapas do caminho da meditação, né? E na quinta, como aplicar isso na vida para lidar com os conflitos. Porque a gente não pode desenvolver a falsa ideia de que porque nós estamos rezando, porque nós estamos orando, porque nós somos espíritas, os conflitos vão ser ausentados da nossa vida. Muito pelo contrário, né? Os conflitos, eles fazem parte do mundo dual. É natural que tenha conflitos, né? É natural que tenha uma palavra que hoje está sendo usada demais aqui na nossa política, polarização, né? Porque o mundo que nós vivemos é assim, é dia e noite, branco e preto, esquerda e direita e assim por diante, né? Então, conflitos eles irão existir, porém, passando pelo caminho da meditação, nós vamos saber lidar com eles cada vez com mais sabedoria e cada vez, portanto, desenvolvendo mais nosso potencial interno e de conexão com a nossa centelha luminosa, né? Nossa centelha divina. E ele segue dizendo ainda sobre essa quinta parte. Todos os ensinamentos budistas tratam da superação de obstáculos e crises por meio da percepção da liberdade da mente. Ou seja, na visão budista, assim como na visão cristã, né, os obstáculos e as crises, eles não são coisas negativas, né? Eles são justamente aquele momento em que a vida está nos chamando a abrir os horizontes, né? Porque a crise acontece porque a gente está com uma visão estreita e a vida que está sempre evoluindo e crescendo já está propondo algo maior. Mas como nós temos um grande problema, um dos grandes elos que nos prende à ignorância, que é o apego, a gente se apega não é só às coisas materiais, a gente se apega também à nossa maneira de ver as coisas, né? A nossa maneira de construir sentidos mesmo, né? E se aquilo começa a ruir, a gente se angustia, né? Mas do ponto de vista cristão e budista, não, aquilo ali é a vida batendo na porta dizendo assim, ó, abra mais sua visão que acabou, aquilo que você dava um significado de crise, você vai passar a dar um significado de um portal, de uma porta que está se abrindo na sua vida, né? Para que você veja mais, enxergue mais, né? Inclusive o ideograma do Xing para crise é risco mais oportunidade, né? É sim, na visão chinesa isso é básico, inclusive... Perdão. Sim, pode falar. E os ideogramas, né, são 64 hexagramas, né? Hexagramas, voltei. Que eles são super conectados com o nosso DNA, né? Com nossa, enfim, com o corpo, com os ciclos do universo. Exatamente. E por isso é que eles falam o tempo todo de mudança, porque o nosso corpo está sempre mudando também, assim como a nossa mente, assim como tudo no universo, né? O que nós temos, na verdade, na vida, é um grande movimento acontecendo, né? Só que as nossas sensações, a nossa maneira de perceber o mundo nos faz ter uma visão equivocada, né? A gente olha, por exemplo, para essa mesa, né, e vê uma mesa como se fosse um objeto estático, mas ele está em transformação. Mas nossos olhos não conseguem ver, nossos ouvidos não captam nada, né? Mas ele está em transformação. Eu olho para o meu corpo aqui agora, ele parece assim que não mudou. Mas depois de muitos anos a gente vai perceber mudanças, mas ele está mudando o tempo todo. Só que a gente só percebe, como nossos sentidos são muito grosseiros, só percebe as mudanças quando elas já se acumularam. Aí você diz, envelheci. Não, você estava envelhecendo desde que saiu lá da barriga da mãe, né? Já está envelhecendo, né? No sentido de que já está, a mudança está acontecendo o tempo todo. O Dalai Lama ele usa uma palavra que é muito interessante para se referir a isso, momentaneidade. A gente precisa desenvolver esse refinamento mental para perceber que não é que as coisas estão aqui e num determinado momento elas mudam. É para perceber que elas estão mudando o tempo todo. É isso aí que o Pedro acabou de falar sobre o Xing. O Xing ele fala exatamente isso. Não tem nada estável. Tudo está em movimento. Agora, embora nada seja estático, as coisas podem, em cada movimento a gente pode achar o ponto de equilíbrio. Mas por isso é que a gente tem que estar atento o tempo todo, porque como as circunstâncias mudam, o ponto de equilíbrio muda. Então a gente tem que aprender isso também, né? E aí o Lama segue dizendo, as crises fazem parte do mundo dual. Tá vendo? Aquilo que nós falamos, né? Quando tem mundo dual vai ter crise e vai ter conflito. Elas manifestam-se nas identidades separativas criadas por nós mesmos. Criamos identidades e estabelecemos pontos que não queremos que se alterem nunca. Ó, apego, né? A gente cria a nossa identidade, eu sou assim, eu tenho isso, eu me formei em tal coisa, né? Agora minha profissão é essa, e como se isso nunca fosse acabar.
Né? Isso é de tal maneira arraigado que a gente vê muitas pessoas que se aposentam e têm crises depressivas, porque se identificaram de tal forma com a profissão que exerciam, que se aposentar parece que uma morte. Né? Vocês já devem ter visto exemplos né? Hoje tem até pessoas que oferecem aí terapias para crises da aposentadoria. Mas o que é isso? É apego à identidade. Eu sou médico, sou engenheiro. Inclusive a gente tem essa tendência. Hoje, quando você pergunta para uma pessoa o que você é, né? Ela vai definir, se autodefinir a partir da sua profissão. Ela não vai dizer, eu sou, sei lá, botafoguense, ou eu sou flamenguista, ou eu sou, entendeu? Eu sou branco, eu sou negro. Não, ela vai dizer, eu sou professor. Não é assim? Por quê? Porque nessa bolha de realidade em que nós vivemos hoje, isso é uma coisa que o Lama fala muito, uma expressão que ele usa muito, uma palavra, bolha, né? Os referenciais em torno dos quais a gente gira, todos eles estão muito entranhados com a questão econômica. E o que é que me proporciona rendimento? A minha profissão. Então é aquilo ali que eu sou. Né? E isso é super, do ponto de vista espiritual, super frágil. Porque, bom, enfim, só a crise da aposentadoria já é um bom exemplo, né, para mostrar o quão frágil isso é. Né? Além do que existe demissão, né, existe falência de empresa, existe uma série de coisas, né, que tornam isso bastante frágil. E ele diz assim, a crise acontece quando a impermanência atinge um desses aspectos que nós tornamos rígidos. Vocês perceberam? Então, a crise não acontece porque, por exemplo, eu fui demitido do meu emprego. Ela acontece porque eu achava que eu não poderia ser demitido do meu emprego. E que ser demitido do meu emprego é o fim do mundo. Quando não é o fim do emprego. Né? E, inclusive, nós falamos sobre a questão de ressignificação. Muitas pessoas que tiveram uma crise aguda, às vezes até de depressão, porque foram demitidos e ficaram desempregados, lá no futuro arrumaram um emprego muito melhor e disseram, puxa vida, ainda bem que eu fui demitido daqui, porque senão eu jamais procuraria essa nova oportunidade, para mim foi muito melhor. Né? Então mostra que o sofrimento vem não do acontecimento em si, mas da rigidez. Né? Então uma palavra que a gente deveria guardar assim como algo em relação ao qual a gente deve se vigiar é não criar rigidez em nada. Porque se as coisas estão mudando, a gente aproveita enquanto elas estão aqui conosco, mas também se prepara para o momento em que elas vão partir, porque as coisas vêm e partem, né? E aí ele vai dizer, o budismo considera as crises benéficas por permitirem que nos flexibilizemos, que aumentemos nossa percepção de liberdade. Quanto maior a liberdade, menor a quantidade e intensidade das crises. Quando se atinge a liberação, as crises cessam, porque a natureza absoluta não entra em crise. Ora, se vocês quiserem um exemplo disso, a gente volta a Jesus, né? Jesus não teve crise nenhuma na vida dele, assim, crise, embora os acontecimentos sobre ele se precipitaram o tempo inteiro, né? Foi atacado o tempo inteiro, foi perseguido, já nasceu ali com 2 anos de idade, o Herodes cortando a cabeça de todas as crianças de 2 anos para ver se matava o Messias que podia tomar o trono dele, né? Então desde os 2 anos de idade, ele estava vivendo circunstâncias difíceis. Mas ele nunca entrou em crise. Por quê? Porque ele não estava apegado a absolutamente nada. Ele não estava apegado sequer à sua identidade de Messias ou de Salvador, né, que é o que lhe conferiam. Né? Ele se considerava uma pessoa que veio ao mundo para trazer benefício. Só isso. E se alegrava muito com isso. Por isso que ele não se entristeceu com a crucificação. Porque ele sabia que essa seria a grande marca que ficaria para o futuro. Seria justamente... os seus perseguidores o transformando em Marte, que seria o ponto alto da sua mensagem, como até hoje, né? Você chega na igreja e só está lá a cruz, né? Está lá Cristo crucificado, né? Aquela noção do sacrifício, da entrega pela humanidade, etc. Né? E aí o Lama continua dizendo assim, na 6ª parte, analisa-se a paz no cotidiano. Essa aqui como se fosse a consumação, né, do caminho, né? A paz no cotidiano, imagina que beleza, né? A gente ter paz no cotidiano, né? A paz faz parte de nossa essência, é o nosso estado natural. Olha só, Paulo na nossa mensagem de hoje falou de fortaleza, amor e moderação, e o Lama ainda está acrescentando mais uma coisa, nosso estado natural é paz. Esse é o nosso estado natural, né? Pode não ser o que seja comum e normal hoje, mas por quê? Porque nós não estamos vivendo de forma natural, nós estamos vivendo de forma extremamente artificial, criamos muita artificialidade na nossa vida, né? Muitas necessidades desnecessárias. Né? E aí o Lama segue dizendo, perdemos a paz
quando criamos identidades, quando nos fixamos em referenciais estabelecendo coisas que não queremos que mudem. Então, de novo, o que tira a nossa paz? A nossa rigidez, nosso apego. Eu estou aqui apegado, estou vendo que as coisas estão mudando, mas eu estou segurando, né? É como se fosse assim, a vida está andando e eu estou tentando segurar. Tanto é que no próprio Xing que o Pedro citou, não existe a noção de segurança. Porque a própria busca da segurança, ela já vai gerar um problema. Porque como que eu vou segurar uma coisa, né, que está em constante movimento? Ninguém vai conseguir segurar o movimento da vida. Não tem como. Eu posso me harmonizar com ele. Né? Aí é aquela ideia do surfista, né? Ele não resiste à onda, ele aproveita a onda e toda a energia que ela fornece para surfar a onda. Né? Você vê aquele surfista surfando ondas assim, 5 metros, 10 metros de altura, o cara pequenininho, ele vai se quebrar todo. Mas por que ele não se quebra? Porque ele sente para onde é que a coisa está indo e segue. O Xing usa muito também essa expressão, seguir, né? Em vez de querer controlar. Então, quando a gente quer controlar, gera sofrimento e gera crise, né? E o Lama segue dizendo, cada vez que a impermanência se manifesta nessas fixações, nossa paz transitória é abalada. Então a gente se fixa em algumas coisas, a impermanência bate ali, né? Por exemplo, eu compro meu carro novo maravilhoso e alguém rouba e aí pronto, a minha paz vai para o espaço, né? Porque minha paz estava dependendo de eu ter o carro ali na minha garagem, sem ninguém arranhar, sem ninguém bater, sem ninguém roubar, né? E aí segue dizendo, a verdadeira paz só é obtida com a iluminação, mas antes disso é possível experimentar momentos de paz. Esse é um ponto muito importante. Nós podemos experimentar momentos de paz, mesmo agora, né? Como? Aí vem a questão que nós estamos falando na nossa mensagem de abertura de hoje, né? Atentos ao que é que estamos produzindo. Porque o que tira a nossa paz, e isso é um exercício interessante para a gente praticar ao longo da nossa semana, não são os eventos externos, mas o que nós pensamos sobre ele, né? A avalanche de pensamentos que brota quando alguma coisa nos contraria. O que é a raiva? Uma super explosão, né? Super explosão assim né? Nossa energia se descontrola por completo e aí vem pensamento um atrás do outro, né? Mas que coisa, eu vou matar esse cara, como é que fez um negócio desse comigo, etc e tal. É isso que tira a nossa paz. Não é o evento externo, mas a maneira como nós significamos, né, ou demos sentido àquela situação que nos atingiu, né? E aí o Lama segue dizendo, para isso, ou seja, para experimentar momentos de paz, é necessário cultivar a flexibilidade, trabalhar contra as fixações. Então vejam, em resumo, como que a gente... olha que coisa interessante, cria paz, né, nos nossos corações, né? Não nos fixando a nada. A gente tem uma noção de paz, já que é quando as coisas estão assim mais ou menos paradas, né? Estáveis, né? Mas o próprio Xing, ele tem o hexagrama 11, que é a paz. Só que esse hexagrama, ele tem embaixo o trigrama do céu e em cima o trigrama da terra. O que é o trigrama do céu e o trigrama da terra? O masculino e o feminino interagindo, né? Conectado. Significa o quê? Uma constante reciclagem acontecendo. Então a paz é descrita no Xing como um movimento, só que ele é um movimento harmônico. Por isso que é simbolizado pelo céu e pela terra, porque o céu se move e ele fertiliza a terra, né? A terra não resiste aos movimentos do céu. O planeta é um exemplo para nós de não fixação. Por quê? Porque o céu se move, ou seja, o sol, as estrelas e os astros se movem, e o que o planeta faz? Ele se adequa, primavera, verão, inverno, outono, né? Hora de germinar, hora de, né, colher, hora de frutificar, hora de, né, se recolher, que é o inverno, né? Então é um movimento, né? A paz, ela é representada por um movimento. Então paz não é uma coisa estática, é um movimento, mas um movimento harmônico, né? Onde a gente se ajusta às coisas, né? Então é por isso que o Lama está dizendo que a gente vai usufruir de momentos de paz quando nós aprendemos a flexibilizar, porque quando a gente flexibiliza significa o que? A gente se adapta, né? Vocês já viram o que os atletas de alto rendimento fazem para não ter distensões musculares? Eles desenvolvem flexibilidade, eles fazem exercício de flexibilidade.
Por quê? Porque aí o músculo se ajusta, né? Quando exige demais, estica demais, puxa demais, o músculo está pronto para ceder. Agora, se você tem uma musculatura enrijecida, o que acontece? Rompem os músculos, rompem, né, os tendões, e a gente fica com uma grande lesão, né? Então, aqui nesse trecho do livro Meditando a Vida, o Lama está trazendo para nós exatamente a essência, ou melhor do que a essência, o alicerce sobre o qual a gente pode construir a nossa paz, que é ter uma mente maleável e flexível.